Olá, que bom ter a sua companhia aqui com a gente. Hoje vamos mergulhar em algumas ideias bem fortes inspiradas no livro Orando a Palavra, sabe? Que traz pensamentos de nomes como Spurgeon, Bound Story. Gigantes da fé, realmente. Exato. E a fonte que a gente está usando, ela levanta uma questão, assim, fundamental. Por que a oração é tão essencial na vida cristã? E já começa com Tiago 4, né? Não tem porque não pedem. Direto ao ponto. Muito direto. E isso já puxa outra pergunta, né? Que a própria fonte faz. Qual será o segredo por trás daquela sensação de fraqueza espiritual, de impotência, que parece atingir tantos cristãos, tantas igrejas hoje? É uma pergunta que incomoda, né? Com certeza. E olha, a análise que a gente encontra nessa fonte, ela não tem rodeios. Aponta, assim, diretamente para negligência na oração. Diz que essa é a raiz do problema. Negligência na oração? Isso. A ideia central é que, ao deixar a oração de lado, a gente meio que se desconecta, sabe, da fonte do poder. E tem mais. O texto ressalta muito a união da oração com a palavra de Deus. Não são coisas separadas, né? São vistas como interdependentes, essenciais para aprofundar a comunhão com Deus, para fortalecer mesmo a vida espiritual. Quase como dois pulmões, sabe? Precisamos dos dois para respirar espiritualmente. Gostei dessa imagem dos dois pulmões. E a fonte faz um contraste bem interessante, comparando essa nossa realidade, às vezes, com a igreja primitiva, lá de Atos. Que diferença, né? Nossa, total. A análise lembra como Atos descreve aquela igreja vibrante que perseverava nas orações, né? Como está lá em Atos 2, e via um crescimento assim constante. Atos 4, Atos 6. É verdade. Aí contrasta com uma tendência mais atual, que a fonte critica um pouco, de confiar talvez demais em organização, em métodos, no esforço humano. Chega a descrever como uma máquina bem organizada, mas sem energia. Falta o poder de Deus que viria pela oração. Uma máquina sem energia. É forte isso. E seguindo essa linha, a reflexão argumenta que a oração não é só, um dever. É a chave mesmo, que abre os depósitos da graça, do poder de Deus. Cita até Isaías 59, né? Para mostrar que o problema não está em Deus. Exato. Está na nossa conexão, ou na falta dela. E vai além, conecta a oração fervorosa com a busca por santidade. Cita Jeremias 29. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E fala da transformação que vem disso, como em 2 Coríntios. E também, claro, do poder para o serviço cristão, baseado lá em Isaías 40. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. A oração é esse canal para receber a força divina. E para não ficar só na teoria, a fonte traz uns exemplos que, tocam fundo, mostram impacto real. Eu lembro de ter lido da mãe que orou por aquele filho super difícil, né? E viu a mudança. Sim. E da professora que orou e a classe bíblica inteira se converteu. Incrível. E a história famosa do D.L. Moody, né? Que o ministério dele pegou um impulso tremendo por causa da oração daquelas 2 irmãs acamadas. São histórias que marcam. Marcam mesmo. E elas servem para reforçar o alerta que a fonte dá. Olha, negligenciar a oração não é pouca coisa. Leva à ineficácia, sabe? Ao declínio espiritual. Aí o texto define o que seria essa oração eficaz, usando Tiago 5. E como ela é descrita? É descrita como definida, a gente sabe o que está pedindo, fervorosa, persistente e, claro, feita com fé. Não é um ritual vazio, de jeito nenhum. É uma força real, dinâmica. Entendi. E quais seriam os resultados, então, dessa oração feita assim com fervor, com fé? Bom, a fonte lista vários. Primeiro, é um meio que Deus mesmo estabeleceu para o nosso crescimento espiritual. Segundo, é uma ferramenta poderosa para impactar a vida de outras pessoas. Aquela ideia de interceder, como o João fala. É essencial também para capacitar quem está no ministério, né? Paulo vivia pedindo oração por isso lá em Efésios. E é apresentada como caminho para o avivamento nas igrejas. E até, olha que interessante, como um antídoto para a ansiedade do dia a dia. Filipenses 4. Nossa, quanta coisa! Então, a mensagem central que essa reflexão toda quer passar é que a oração é muito mais que cumprir tabela, né? É o canal por onde Deus age e se comunica. Exatamente essa é a ideia. O ponto-chave que ecoa na fonte é Deus age através das orações do seu povo. Se a gente não ora,
Se essas orações faltam, a obra dele, de certa forma, fica limitada pela nossa falta de participação nesse diálogo. Faz todo sentido. E isso, claro, nos deixa com uma pergunta bem pessoal, que a análise propõe para cada um pensar. Qual lugar a oração ocupa de verdade na nossa busca por uma vida cristã autêntica, cheia do poder de Deus?